Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade Pires. Mais uma segunda-feira, 22 de novembro de 2001. 2001, eu tô louco. Por que eu disse 2001? 2021. Ixi, doido. Ai. Eu poderia tá gravando tudo de novo por causa desse erro, mas eu não vou gravar de novo. É assim, esse podcast, para quem ainda não conhece, está ouvindo pela primeira vez, o que gravava vai ao ar. Eu não faço uma segunda tentativa. Se na primeira tentativa já for ruim, vai ruim até o final. Eu não dou stop e dou play, eu dou rec novamente, por causa que eu errei alguma fala, alguma informação. Eu não sei porque meu cérebro fez que eu falasse 2001. Eu não tô lembrando nada da época de 2001. Será porque eu tava ouvindo música antiga da década dos anos 2000? 2000? Pode ser também. Eu tô ouvindo muita música dos anos 2000 para 2005, porque principalmente Fruto Sagrado, porque a banda voltou e eu tô no hype, tô ouvindo só música dessa época aí, os rock do 2000 para 2005. É bom, uma época boa. Pode ser por isso que eu falei 2001 e não 2021. Pode ser. Como vocês estão? Vocês que já ouvem esse podcast com frequência, eu quero pedir para vocês para compartilhar esse podcast para seu melhor amigo. Por quê? Porque a gente precisa aumentar essa podosfera, esse universo de podcast. A gente precisa que os ouvintes compartilhem para novos ouvintes, né? E é muito bom quando vocês compartilham esse podcast para mais pessoas. O meu público tá no Spotify e no Google Podcast. O YouTube eu não tenho um público e também eu nem coloco o episódio completo no YouTube porque eu não tenho público lá. Então, para mim não me interessa colocar, não faz sentido para mim colocar um episódio completo no YouTube se o meu público tá no Spotify e Google Podcast. Se algum dia crescer um público no YouTube, talvez eu volte a colocar episódio completo. Eu coloquei 2, mas não é bom eu ter esse trabalho de colocar um episódio completo se eu não tenho um público no YouTube. Então, vocês que ouvem no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, tem um público que ouve no Apple Podcast. É o público rico que tem iPhone. Vocês podem compartilhar para que cresçamos mais. E se você quer ajudar, além de compartilhar, você pode mandar um Pix para contribuir para esse projeto aqui. Tá na descrição. Também tá na descrição, estará na descrição todos os links, todas as notícias que eu possa ler no podcast. Por que eu disse possa ler? Porque às vezes
eu falo tanto coisas aleatórias que às vezes eu esqueço de ler alguma notícia. Mas o podcast, ele foi feito para eu comentar, notícias que eu encontro na web. E sempre notícias que vocês não vão encontrar no telejornal, seja TV, seja rádio. Então as notícias que vocês não encontram nessas mídias, eu vou comentar. Tá entendendo? Que nem o povo comentou bastante sobre o metaverso esse mês agora, porque Mark Zuckerberg, Marquinhos, eu não sei o nome dele, Marquinhos, pronto, o dono do Facebook, mudou o nome da empresa para Meta, porque a meta dele é fazer o metaverso. Só que eu comentei sobre essa notícia lá atrás. Eu não sei nem. A gente tá no episódio 45, eu acho. Lá pro 20º, pra trás, por aí. Entre o episódio 18 para o 20º alguma coisa, eu comentei sobre o metaverso. Eu acho que até o episódio eu botei metaverso do Zuzu. Ou seja, tem coisas aqui que eu vou comentar antes do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque eu fico fuçando esses sites de notícias que ninguém lê. Ninguém lê notícia em site. Na verdade, ninguém lê nada. Quando as pessoas veem notícias, ou é porque viu na TV, ou no rádio, ou no WhatsApp, que é bem pior. Eu não, eu procuro notícias na rede. Um exemplo, eu quero saber sobre Marquinhos Zuckerberg. Coloco o nome dele no Google e procuro sites de notícias e leio. Tá entendendo? Eu tenho esse hábito de ler notícia na web. Não no WhatsApp e nem no Facebook e nem no Instagram. É em sites de notícia. Veja bem. Em site de notícia. E eu tenho um hábito também de abrir o meu navegador do notebook, o Edge, que é o navegador da Microsoft. Quando você abre o navegador, tem várias notícias aleatórias. E aí é que, a partir dessas notícias aleatórias que aparecem no feed de notícia do navegador, é que eu comecei a gravar esse podcast, tá entendendo? Você que está ouvindo pela primeira vez, é isso. Eu simplesmente abro o meu navegador e fico lendo e comentando notícia aleatória. E às vezes, que nem eu estou fazendo agora, eu fico só conversando aleatório. Pausa para tomar água. Tem que se hidratar, tá calor aqui no... Como é? Sim, no Rio Grande do Norte, onde eu vivo. Tá fazendo muito calor. E eu tô gravando quase 2 horas da tarde. Aí que tá quente mesmo. Tá entendendo? Então eu tenho que me hidratar.
Então vocês também têm que se hidratar, tá entendendo? E o que vocês estão achando da Black Fraud? Black Fraud. A Black Fraud. Por que Black Fraud? Por que eu tô dizendo Black Fraud? Porque no Brasil não existe Black Friday. É fraude. Todo mundo paga a metade do dobro. Ou seja, quando chega o período de Black Friday, fraude mesmo. Os lojistas aumentam o dobro do preço do produto e vende pela metade, ou seja, fica a mesma coisa. O brasileiro ele compra a metade do dobro, ou seja, não tem, na prática não tem desconto, é o mesmo valor. As pessoas acham que estão pagando menos, mas tá pagando a mesma coisa. Exemplo, um produto é R$100, um fone, um headphone, R$100. Isso antes da Black Friday. Aí no dia da Black Friday, esse fone de R$100 está custando 200. Aí a promoção é pela metade do preço de 200, que é 100, que já era o preço dele antes, tá entendendo? Então eu acho que eu vou ler, como eu já tô falando sobre Black Fraud, acho que eu vou ler aqui alguma notícia em relação a Black Fraud. Deixa meu carregar aqui a notícia que eu não tô conseguindo. Tô tentando aqui, não tô conseguindo. Cadê? Já sei. Vou mandar Não vou ler no notebook. Aqui pro meu celular. Vou ler no celular. Entendeu? Vamos ler aqui a matéria sobre a Black Fraud. Se acostume que esse podcast é só para comentar notícias que geralmente é irrelevante. Algumas vezes eu falo alguma coisa importante, que nem hoje, que eu tô falando sobre Black Fraud. Mas geralmente eu comento notícias irrelevantes. É só você passar pelos outros episódios e você vê só os títulos dos episódios. É cada bobagem que eu leio. Tá aqui a matéria. O nome, a manchete da matéria diz assim: Black Fraud. Conheça as 19 fraudes que os consumidores cometem segundo levantamento. Os consumidores que cometem?
19 fraudes que os consumidores cometem. Não é os lojistas, não. Essa manchete tá meio estranha. Ou eu tô desaprendendo a ler, ou o cara errou aqui. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Conheça as 19 fraudes que os consumidores cometem. Quem comete a fraude é os lojistas. Eu acho que o cara queria colocar assim, as 19 fraudes que os consumidores caem. Assim faz mais sentido. Eu acho que ele foi nessa lógica, só que ele errou na hora de escrever a manchete. Vamos lá. A gente vai entender se ele errou ou não quando estiver lendo a notícia aqui, mas eu acho que não faz sentido, não. Quem comete a fraude é o lojista. Os vendedores não, o dono da loja. Tá aqui o texto. Mais de 3,4 milhões de consumidores que já sofreram um golpe admitem ter praticado um ato ilícito para tirar vantagens sobre pessoas, empresas ou governo. Como assim? Mais de 3,4 milhões de consumidores que já sofreram um golpe admite ter praticado um ato ilícito para tirar vantagens sobre pessoas, empresa ou governo. O cara está dizendo assim que uma boa porcentagem de consumidores que sofreram golpe também já levou vantagem em alguma empresa, alguma pessoa. Ou seja, eu acho que quem escreveu essa matéria, ele está tentando justificar a Black Fraud porque os consumidores também fazem falcatrua. Então, eu entendo, eu acho que está querendo dizer que a Black Fraud já é um reflexo da própria sociedade, do próprio consumidor. Isso que eu entendo até aqui. Depois, se vocês quiserem ler a matéria, eu vou deixar na descrição. E a matéria continua. São Paulo, com a aproximação da Black Friday, que ganhou o triste apelido de Black Fraud. Mas não é só São Paulo, não. É aqui também. Barulho de moto tá grande, viu? Eu me incomodo com o barulho da moto, né? Se vai pegar no áudio não aqui, me desconcentra. Eu já sou um prolixo, dislexo. E aí passa uma moto aqui, eu perco o raciocínio. Vamos ler de novo. Com a aproximação da Black Friday, que ganhou o triste apelido de Black Fraud, para quem caiu em um golpe, os consumidores interessados em comprar já estão redobrando as atenções, e tem que redobrar mesmo. Mas nem todos são apenas vítimas. Aí que eu já estava achando. Está dizendo que nem todo consumidor é vítima. Tá tipo voltando o erro da fraude pro consumidor. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção de Crédito, SPC, em parceria com o Sebrae, ou a Sebrae, sei lá, em cada 5 vítimas de fraudes, nos últimos 12 meses, admite ter adotado algum comportamento ilícito com empresas. 1 em cada 5 vítimas. Não, é muito pouco. Se tem 5 consumidores que é vítima de fraude
a cada 5, um também comete coisas ilícitas, é pouco. Você não pode dizer que a maioria dos consumidores faz a mesma coisa que lojista. Né? E está querendo ir para um lado contrário. Mas vamos ver aqui. Tô entendendo já. Tô entendendo. Cadê? Uma em cada 5 vítimas de fraudes nos últimos 12 meses admite ter adotado algum comportamento ilícito com empresas, pessoas ou o governo, com a intenção de levar uma vantagem financeira. Entre os consumidores, a fraude mais comum foi o uso de gato em serviços de TV por assinatura. O famoso GatoNet. E a atenção, compartilhar senha de serviço de streaming também entra nessa conta. Aí eu discordo. O cara tá pagando streaming. O cara tá pagando, ele não tá fazendo gato. O cara ele tá pagando um produto e ele compartilha com quem ele quer. Se eu compro uma bike, eu posso emprestar a minha bike para quem eu quiser. Paguei. Se o cara pagou um streaming, ele pode emprestar a conta e assim é dele. É dele, ele tá pagando. Aí já discordo. Esse cara que tá fazendo esse texto quer proteger os lojistas. Eu concordo quando ele fala do pessoal que faz TV por assinatura, faz um GatoNet. Esses caras são picareta. Mas ele comparar um GatoNet com compartilhar senha de serviço de streaming, você já está forçando a barra. Já está querendo forçar aí. Mas enfim, vamos continuar. O número de pessoas que afirmou utilizar serviços de maneira irregular caiu de 2019 para 2021. Tá bom, né? Caiu, você ainda tá reclamando, cara? Por outro lado, 2 práticas fraudulentas que não chegaram a ser citadas em 2019 apareceram na lista este ano. Vamos ver o que é. Primeiro, pedir estorno de compras realizadas na internet, tendo recebido e não devolvido o produto. Aí é sacanagem com o vendedor. O cara compra algum produto por internet, recebe, pede o estorno do dinheiro e não devolve o produto. O cara às vezes envia uma caixa com tijolo dentro. Tipo, ele devolve qualquer outra coisa menos o produto. Aí o cara recebe o dinheiro de volta e ainda fica com o produto. Aqui diz que é praticado por 11% dos respondentes. Aí é sacanagem mesmo. Mas eu ainda fico sem concordar que ele comparou essas práticas com um cara que compartilha a senha de streaming. O cara, ele pagou. Ele empresta para ele quiser. Se ele quiser emprestar, às vezes o cara que empresta a senha, ele mal assiste, né? Quem assiste mais é a pessoa que emprestou. Ah, meu Deus. Isso é... Mas enfim, essa é a sacanagem do cara pedir... querer fazer a devolução, aí pede o estorno, o dinheiro de volta, e devolve uma banda de tijolo no lugar do produto. Os caras fazem isso muito com o celular.
O cara compra celular, aí pede estorno, aí a devolução é um pedaço de tijolo. Mas qualquer produto os caras fazem isso. Segundo, falsificação de documentos, entre eles a carteira de vacinação praticada por 8% dos respondentes. Falsificação de carteira de vacinação? Será que os caras tá querendo viajar, aí não tomou a vacina do Covid, aí tá falsificando para poder viajar? Só vejo no contexto que a gente tá agora, eu só vejo essa possibilidade. O cara quer viajar para um lugar que só entra comprovando que se vacinou as 2 doses da Covid. Aqui não diz o que especificamente, só diz carteira de vacinação e falsificação de documentos. Mas eu acho que é isso. Pro contexto que a gente tá agora, provavelmente é essas coisas mesmo. Confira as 19 fraudes mais cometidas pelos consumidores, pessoas e empresas. É interessante que agora eu estou entendendo o rumo da matéria. Ele está colocando no mesmo patamar as empresas e os consumidores. Eu estou entendendo. Do mesmo jeito que tem empresa boa e ruim, tem consumidor bom e consumidor ruim. Agora eu estou entendendo a matéria. Desculpe o cara que escreveu a matéria. No início eu achei que você estava só contra os consumidores, mas eu vejo aqui que não é. Você só está colocando que na balança que existe gente fraudulenta nas empresas e no caso aqui dos consumidores também. Mas o tema é esse, Black Fraud. Vamos ver aqui, comportamentos mais citados para levar vantagem sobre pessoas e empresas. Vamos ver. Mas aqui, no caso aqui, as 19 fraudes, eu acho que é só contra feito por pessoas. Enfim, é fraude do jeito. Vamos ver. Mas eu queria que tivesse aqui fraudes feitas por empresa também, para ficar equilibrado aqui as coisas. Primeira fraude. Utilizar serviços de forma irregular. Gato. Em serviços de TV por assinatura, banda larga, luz e telefone. Foi 31% de fraudes em 2019 e 2021 agora baixou para 24%. Tá caindo. Que bom. Mentir que determinado produto estava anunciado com preço diferente para pagar mais barato. Aí é sacanagem. Em 2019 era 18% e agora em 2021 caiu para 15%. Cadê? Consumo de mercadorias dentro da loja com o intuito de não pagar pelo produto. Meu Deus, o cara consome um produto dentro da loja para não pagar. Por isso que eu vejo tem supermercado que é proibido consumir produto dentro do supermercado para não ocorrer essas questões. Deixa eu ver. Em 2019 era 18%, caiu para 14%, ainda ocorre. Mas pelo menos está caindo. Eu não sei se está caindo porque as pessoas que faziam isso morreram ou se as pessoas estão com medo de sair de casa por causa do Covid. Mas que baixou, tá baixando.
Outra fraude é cancelamento de compras realizada via internet após receber o produto. Caiu de 18% para 14%. Utilizar serviços através de contas de terceiros sem autorização para não realizar o pagamento. Caiu de 17% para 14%. Como assim? Utilizar serviços através de contas de terceiros sem autorização? Nesse caso aqui eu concordo que é fraude. Tipo, eu usar Netflix na conta, por exemplo, da minha irmã, que ela compartilhou comigo, eu não acho fraude. Agora, o cara usar sem o dono da conta daquele streaming saber, aí eu já concordo que é fraude. Primeiro, como é que uma pessoa consegue a senha e o log para usar um streaming de alguém sem que esse alguém saiba? Eu queria saber. Não, eu tô dizendo, eu queria saber, não para eu fazer, mas é porque eu fico curioso. Como é que faz? Eu não sei. Para ser bandido, para ser ladrão de senha, tem que ter engenhosidade, né? Um cara desse poderia gastar esse tempo que ele faz para maquinar, para pegar a senha dos outros para poder usar no lugar. Ele podia gastar esse tempo para produzir algo, né? Cadê? Outra fraude é falsificação de comprovante de renda, endereço. Caiu de 19% para 12%. Bom, caiu bastante. Adulterar medidor do relógio de luz ou de água. Caiu de 14% para 12% entre 2019 para 2021. Adulterar, como é que o cara faz para adulterar o relógio de luz? Eu acho que aqueles antigos eu acho que dava para adulterar como é que eu digo? Que era analógico. Acho que dava para voltar os números rodando. Agora que os negócios da luz, o relógio da luz mais moderno, é moderno, que é digital. Eu acho que não tem como não fazer isso, não. Adulterar o relógio com esses que o número é digital. Se tiver, deve ser uma engenhosidade um pouco grande aí. Vamos ver o relógio. O restante aqui. Mentir que um produto não chegou para receber devolução do dinheiro ou outro produto igual. Caiu de 19% para 12%. O cara que faz isso tem que levar a chibatada nas costas. Até esfolar as costas. Como o cara faz isso com... Aí o vendedor fica puto da vida. Não existe só vendedor ruim. Eu tô entendendo a matéria. Não existe só vendedor ruim. Tem muito consumidor ruim também. Cadê? Furto de produtos em lojas. Meu Deus. Caiu de 13 para 11. Pouquíssimo. Caiu pouco. Pelo menos pelo menos que eu estou vendo aqui, é quase 10% dos consumidores. Ou seja,
graças a Deus é pouco, né? Pouco. É só cerca de 10% das pessoas que consomem. Cadê? Usar a carteira do plano de saúde de terceiros. Caiu de 14% para 11%. Mudar a versão dos fatos em acidentes ou mentir que teve o carro roubado para receber o seguro. Caiu de 13% para 8%. Bom, a porcentagem caiu consideravelmente bem. Mas o cara fingir que foi roubado é uma engenhosidade meio que macabra, sei lá. Cadê? Pagar propositalmente com cheques falsos ou sem fundos. Não caiu, manteve. Era 8% em 2019 e 8% em 2021. Mas eu acho que esses caras que fazem tudo isso, quando descoberto, eu acho que eles não conseguem comprar mais nada. Consegue crédito eu acho que em nenhum lugar. Usar diploma falso ou irregular. Caiu de 12% para 8%. Como assim? Usar diploma falso? Se bem que no Brasil é cheio de... Já apareceu vários casos de médico que não são médicos, usa diploma falso. Tem até uns caras aí que fazia cirurgia plástica sem ter diploma. Será que existe algum outro cargo assim que precisa de diploma e o cara trabalha porque falsificou diploma? Eu tenho diploma de letras português. Não consigo emprego com diploma. Imagine se eu fosse falsificar. Hoje em dia diploma não é essas coisas, não. Se for para professor, não é essas coisas mesmo, não. Cadê? Falsificar documentos. Em 2019 era 0%. Em 2021, 8%. Em relação a falsificar documento, aumentou 8% de 2019 para 2021. Fazer compra com cartão de crédito clonado caiu de 18% para 7%. Mas eu acho que caiu, não foi porque as pessoas ficaram boazinhas e pararam de clonar, não. Eu acho que foi só a pandemia que atrapalhou os negócios das clonagens. Eu acho que é isso. Que eu não acredito que a humanidade melhorou depois dessa pandemia. Porque a gente tem um discurso, né? Pós a pandemia a gente ia aprender a ser melhores seres humanos. Que nada. A tendência é só cada vez a humanidade piorar cada vez mais. Quem acredita na humanidade, quem acredita em político, o político é humano, né? Então quem acredita no ser humano, que o mundo vai ser melhor, tá louco. Que a tendência é a humanidade cada vez pior. A culpa do mundo estar assim é a própria humanidade. Até a própria pandemia, a culpa é a própria humanidade. Cadê? Ainda tem mais 3 fraudes que é cometido pelas pessoas. Compra de produtos ou serviços
com dinheiro falso. 14% em 2019 e caiu para 7%. Em falar em compra de produtos e serviços com dinheiro falso, isso me lembra a série que foi finalizada agora, Good Girls. A série fala muito dessa parada de falsificação de dinheiro. Teve 4 temporadas, é boa a série. Dá pra assistir, é legal. Acho que é 3 mães que falsificam dinheiro. Enfim, a série é legal, mas isso aqui de verdade não é legal. Falta duas fraudes. Falsificação da assinatura de terceiros. Caiu de 14% para 6%. Eu acho que essas quedas não foi porque as pessoas deixaram de fazer, não. Eu acho que foi só a pandemia que atrapalhou. Só isso. Eu não acredito na melhora da humanidade. Não. E nem uma melhora do brasileiro especificamente. O brasileiro é fraudulento. E eu tô concordando com esse texto. A Black Fraud nas lojas é só um reflexo do próprio brasileiro, do dia a dia. É isso aí. Esse aqui é um podcast para fazer piada e rir. Hoje eu não tô com essa vibe, não. Minha vibe muda todo dia. Eu posso estar um dia bobo, lendo notícia boba, fazendo comentário bobo, e pode ser que outro episódio eu esteja brabo, é brabo, não é bravo não, é brabo. Mas eu fiquei meio que irritado do meio pro fim. Eu acho que eu li tanta fraude que o brasileiro faz que eu tô ficando irritado aqui. Eu vou ler logo a última aqui. Apresentação de documentos falsos ou de outra pessoa. Caiu de 12% para 6%. Eu tô com preguiça de terminar de ler a matéria. Eu acho que já tá um episódio bom. Matéria um pouco longa. Eu tô vendo a matéria ela é longa. Não vou terminar, não. Eu acho que eu vou ler mais 2 parágrafos e chega. Para o presidente da CNDL, José César da Costa, os consumidores devem ter consciência de que, ao cometer ações ilícitas, trazem prejuízos a toda a sociedade. Todos perdem com a corrupção e com as tentativas de levar vantagens indevidas, afirmou Costa em nota. Ele reitera ainda que, ao cometer um ato ilícito, o consumidor não prejudica apenas uma empresa, mas toda a população que em algum momento será onerada com taxas e serviços mais caros, destaca. Eu não sei o que é onerada e nem vou pesquisar. Não vou pesquisar, porque eu tô derretendo com calor. E eu acho que quando chega a 40 minutos de gravação, pra mim já tá bom. E quando eu estiver editando, que eu botar aquelas trilhas, aí que vai ficar um pouco maior. Eu vou só ler isso aqui. Mais um parágrafo e vou terminar essa gravação. Já tô encabulado com esse suor aqui. Não são apenas as pessoas e empresas que sofrem com as fraudes de consumidores. 9% dos respondentes da pesquisa afirmaram que já tentaram levar vantagem sobre o governo. Em termos absolutos, 1,5 milhão de consumidores admitiram esses tipos de fraudes e levaram um puxão de orelha. Só um puxão de orelha, meu filho? Ai, meu Deus. Abre aspas, tá aqui, entre aspas. Os brasileiros
podem e devem cobrar mais transparência nas ações dos representantes políticos, mas é igualmente importante que cada um faça sua parte e reflita sobre o lugar da ética em suas relações pessoais, profissionais e de consumo, afirmou. E chega de ler essa matéria. Esse episódio foi só para a gente comemorar a Black Friday que a gente tem no Brasil todo ano, eu não sei falar mais, mas pelo que a gente leu aqui na matéria, que eu vou deixar linkado no Spotify e no YouTube. Se você está ouvindo no YouTube, provavelmente você não vai ouvir essa parte. Só quem vai ouvir é quem ouve no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Tem outros agregadores, só que eu nunca decoro. É isso aí. A Black Fraud é só um reflexo da sociedade. Se você fica puto com as empresas que bota o dobro do preço para quando for a metade no dia da Black Friday, lembre-se que esse dono dessa loja, ele só é um reflexo da sua própria sociedade. E toma essa. Vamos terminar com isso. Que a gente possa cometer menos coisas ilícitas para depois poder cobrar das empresas e dos políticos. E agora vai ser assim. Se eu tiver com a vibe irritado, eu não vou forçar a piada, não. Se eu tiver com bom humor, bobo, idiota, fazendo piada idiota, eu vou fazer. Esse podcast é livre, sem roteiro. Toda semana eu tô com um humor diferente. E é bom que vocês não enjoam do formato. Porque próxima semana pode ser que eu esteja noutra vibe e faça um podcast totalmente diferente desse. Se você achou ruim hoje, desculpe. É o meu humor que varia. O meu humor variando, o podcast vai variar também. Tem vezes que eu tô tão louco que eu passo o podcast inteiro falando e não leio nenhuma notícia. Já teve podcast que eu não li nenhuma notícia, né? Já teve podcast que eu não botei trilha de nada. Já teve podcast que eu coloquei a abertura. Não existe mais a abertura, uma trilha de abertura. Tem podcast que eu coloco trilha dividindo os temas, os intervalos do podcast. Pode ser que hoje eu coloque trilha fazendo intervalo? Pode ser que eu não queira. Tá entendendo? E eu vou ficando por aqui. Quem ouviu até agora, pega um arroto no ouvido. Não, desculpa. Desculpa. Não aguentei. Você viu? Meu humor já mudou. Eu não tô tão irritado. Eu já comecei a fazer coisa idiota, como arrotar no microfone. Então, compartilhe esse podcast para os seus amigos. Confira se você está seguindo no Spotify, Google Podcast ou no YouTube, seja lá onde você estiver ouvindo. E eu vou ficando por aqui. Tchau, valeu, falou, já fui, agora eu vou. Não, agora que eu vou. Tchau de novo. Ei, tchau.